Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Estamos dando continuidade a esse maravilhoso estudo, né, da obra da Dona Ivone, Memórias de um Suicida, mas ainda não entramos no livro propriamente dito, porque a gente precisa conhecer quem participou da obra, né, quem foi o médium, qual era a visão do médium sobre a vida, qual é a experiência do médium na doutrina espírita, porque são esses dados que nos ajudam a nós avaliarmos as nossas escolhas na nossa literatura. Não basta apenas ser um livro psicografado, não basta ser apenas um livro psicografado mediunicamente, não basta ser um livro trazido do mundo espiritual pelos espíritos. Tem que ter conteúdo. Tem que ter objetivo. E o médium, ele faz parte disso. Ele faz parte fundamental e integrante de uma obra. Como Jesus falou, conhecereis pelas suas obras. E nós precisamos saber quem são os médiuns que escrevem, né? Então, nós estamos nessa apresentação da Dona Ivone, mesmo porque para a gente criar laços de afeto com ela. Dona Ivone, ela se debruça para uma amizade conosco. Quem estiver deprimido, quem estiver pensando em suicídio, quem estiver convivendo com alguém, né, pensando em suicídio, em depressão, mentalmente, através das preces, converse com a Dona Ivone. Peça socorro à equipe da Dona Ivone. Me ajuda, Dona Ivone, estou com meu filho, ou eu estou numa situação, estou pensando essas bobagens de cometer suicídio, me ajude, me fortaleça. E assim nós vamos criando esses laços de afeto com essa equipe espiritual. Esse livro que nós estamos estudando se chama A Luz do Consolador, que foi a Dona Ivone, ela mesma, que escreveu sobre as experiências dela como médium, as experiências dela escrevendo, né, sendo o médium do livro Memórias de um Suicida, as experiências dela dentro da doutrina, para a gente saber quem foi a médium que recebeu essa obra dessa magnitude, né, que é um remédio para a nossa alma, é esperança, é consolação, e às vezes até no meio espírita mesmo, se comenta que o livro é um livro muito pesado, é um livro de muito sofrimento. Nada disso. É um livro que tem final feliz. No final ninguém morre, todo mundo renasce, todo mundo progride. Agora, no início, tem lá o sofrimento como causa, como consequência, né, do mau uso do livre-arbítrio. Só isso, né? Então, estamos aqui nesse processo de conhecer a Dona Ivone. Então, nesse livro que ela escreveu, nós estamos no capítulo que tem o título Blasfêmia. E nós vamos lendo, vamos parando, vamos estudando, porque é assim. Nós estamos numa era que tudo é muito rápido, tudo é muito movimentado, é uma quantidade de informação muito grande e às vezes a nossa mente ela se dispersa pela quantidade de informações. Então nós precisamos criar o hábito de ler, de imaginar sobre aquilo que estamos lendo, de refletir sobre aquilo que estamos lendo, acalmando a mente, nos associando à mente dos bons espíritos, calma, com tranquilidade. Então, esse nosso programa é essa roda de leitura, né, de discussão, de conversa, para a gente se integrar com a Dona Ivone. Então, esse capítulo se chama Blasfêmia. E ela começa assim, olha a experiência e a orientação dela. Mais do que nunca, somos de opinião que o adepto do espiritismo precisa estudar amorosamente a doutrina que professa, habilitar-se no conhecimento da sua filosofia com a máxima atenção. Então,
paramos aqui para fazer uma reflexão. Você que é espírita, que é adepto do espiritismo, você estuda a doutrina, porque não basta só a gente saber. E tem um assunto tal que a doutrina aborda. Mas você já estudou? Porque quando a gente vai estudando, a gente vai se conscientizando. E é nessa consciência que nós vamos transformando o nosso dia a dia, porque na tomada de consciência nós vamos aplicando no dia a dia, nos esforçando, e assim vai acontecendo a tal reforma íntima, a tal mudança de valores. É assim, olha, temos que estudar, mas estudar amorosamente, não estudar de uma forma apenas didática. Apenas, olha, não, eu já fiz o curso do Livro dos Espíritos, eu já li, eu já estudei, fecha e abandona. Mesmo porque a nossa cultura, nós temos uma cultura de estudar para fazer prova. Nós não temos a cultura de estudar para aprender, de estudar para vivenciar, de estudar para adquirir um tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não corrói. Porque é o conhecimento. O conhecimento é o nosso tesouro e ninguém tira. Então, nós já participamos de uma cultura, numa sociedade, onde se estuda para fazer prova, se estuda para fazer alguma coisa e depois não precisa mais estudar. Quantas pessoas fazem faculdade e depois elas fazem o quê? Não precisa mais estudar, não. Já fiz a faculdade. Estudar é um ato permanente, porque é adquirir conhecimento, é adquirir tesouro. Então, ela diz dessa necessidade de estudar. Por isso que nós precisamos da rádio, porque a rádio nos ajuda nesse estudo, ao ouvirmos, a participarmos de grupo de estudos, né? E aí, ela fala, né? Estudar de forma amorosa, amorosamente, por quê? Não é para cumprir um calendário, não é para cumprir uma didática, é amorosamente, porque isto aqui vai ser útil para a nossa reforma íntima, para sermos amorosos conosco mesmo, no auto-perdão, na reflexão, no autoconhecimento. E ela diz, habilitar-se no conhecimento da sua filosofia com a máxima atenção. O que é isso? Você se habilita? Esse habilitar-se é a gente estudar e ir colocando na prática essa filosofia, porque senão a filosofia fica apenas na parede, na estante, num livro na estante. Mas é uma filosofia de vida, é uma filosofia que nós vamos ali colocando ela na prática. Ela continua, estudar doutrina espírita, porém, não será, certamente, limitar-se o adepto à leitura rápida de uma página expositiva, uma vez por semana, e comentá-la com seus pares durante 30 ou 50 minutos. Isso não basta. Então, não basta frequentar a palestra, ouvir a palestra, participar de um curso. A gente tem que criar o hábito desse estudo diário. Por isso que nós precisamos da rádio, porque ela proporciona esse estudo diário, porque tem sempre um livro que está sendo estudado, tem sempre explicações, né? Quantas vezes nós escutamos uma explicação e a gente fala, ué, eu não tinha pensado dessa forma. E assim a gente expande o nosso raciocínio, expande a nossa visão da realidade, do presente, expande a nossa visão a tal ponto que a gente consegue perceber o futuro, a visão de futuro. E ela diz, será necessário o estudo diário, metódico, a meditação sobre o capítulo escolhido, a assimilação silenciosa a sós com nós mesmos, quando advêm as irradiações benéficas do invisível, ajudando-nos a penetração do assunto, como se tutelares espirituais nos servissem de mestres. Olha, isso é grátis. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa sair da sua casa e ir a algum lugar. Basta você com você mesmo. E por que ela está falando isso? Porque foi dessa forma que ela se desenvolveu. Foi dessa forma que ela colocou a mente dela
em contato com a mente dos mestres, Leon Denis, Charles e tantos outros. Foi com esse método que ela fez da vida dela uma missão. Foi com este método que ela cresceu. Veja que ela vem aí de umas reencarnações com muito compromisso, desrespeitando a vida, né? Ela vem aí de processos de suicídio, de processos de escolhas materialistas. É só lermos as vidas dela que já nos passaram, através da trilogia, né, que é o Cavaleiro de Lumière, o Dramas de Betânia, e Dramas de Betânia, Cavaleiro de Lumière e esqueci o outro. São 3 volumes que fazem esse trio aí. No livro Sublimação tem mais 2 vidas dela. Então a gente precisa ler para ver que esse método que ela colocou na prática deu um efeito espetacular, as consequências. Então, como ela diz aqui, é isso, a gente tem que estudar de forma diária. Então, todos os dias, escolha um capítulo do Evangelho, uma passagem, aquele livro Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, aquela série do Emmanuel, são séries muito interessantes, porque tem o título, que é baseado num trecho do Evangelho, e depois o Emmanuel faz uma análise daquele pequeno trecho do Evangelho. Então, de manhã ou de noite, leia uma página dessa e faça reflexão sobre aquele assunto, do que você entendeu, do que você pode pegar aquele assunto e colocar no seu dia a dia. Que é isso aqui que ela fala, nessa meditação sobre o tema, essa assimilação silenciosa, a sós, né, você mesmo. Então, isso tudo acontece porque a gente, neste momento, a gente se liga a essas irradiações, como ela fala, benéficas do invisível. Os bons espíritos se aproximam, nos fortalecem, nos dirigem. Lembra quando Kardec pergunta e os espíritos falam que os espíritos nos dirigem mais do que a gente pode imaginar. Agora, se a gente pensa bobagem, futilidade, fica com a mente vazia, nós vamos ter esse tipo de espírito. Mas quando a gente faz as nossas reflexões, querendo se melhorar, os espíritos chegam. Às vezes, lá no abrigo, eu tenho questões para resolver, para decidir, questões muito sérias, porque qualquer decisão nossa tem consequências assim em larga escala. Por quê? Tem família, tem tantas coisas que vão se desdobrar daquela nossa decisão. Mas precisamos decidir. E às vezes, quantas vezes nós adiamos uma decisão? Olha, gente, vamos dormir, vamos orar, vamos pedir aos nossos mentores para nos auxiliar e amanhã a gente volta a conversar no assunto. E quantas vezes no dia seguinte a solução aparece de uma maneira assim sensata, tranquila. Muitas vezes são decisões dolorosas, mas que traz para a gente um conforto muito grande de ser a melhor decisão tomada. São recursos que nós aprendemos com a Dona Ivone, dessa maneira que está aqui. E aí ela fala, né? É preciso que o adepto do espiritismo conheça a sua doutrina normalmente, ao menos, se não a fundo, que a aprenda na sua verdadeira essência, a fim de que não passe pelo humilhante vexame de não se saber conduzir diante de possíveis ataques de adversários, não apenas da sua crença, mas mesmo da ideia de Deus. Ora, para uma conversa, a gente ter... eu não gosto de discutir. Não tem a menor chance de eu discutir sobre religião. E quando acontece alguma coisa, acontece algum crime, né? Acontece alguma coisa assim que toma proporções da sociedade de um modo geral, geralmente as pessoas perguntam: e aí, Berea, como é que a doutrina enxerga isso? E eu sempre falo assim: olha, à luz da doutrina espírita, os espíritos, neste caso,
no Livro dos Espíritos, no Evangelho, mencionam isso. Então, eu falo o que os Espíritos falaram, porque eu não entro em debate. Se a pessoa falar, não concordo e tal, e quer alguma desavença, algum bate-boca, fala, não, olha, isso aí foram os Espíritos que falaram, aí é só com os Espíritos mesmo. Aí você vai ter que, em desdobramento, pedir para falar com o Espírito e conversar com ele. E aí eu saio, mas a semente fica plantada. Mas, conhecendo a doutrina, nós sabemos para onde a coisa vai. Em qualquer tomada de decisão, a gente pensar, o que Jesus faria? Como Jesus decidiria? E olha, a proposta de Jesus não é ser bonzinho, é ser justo. Sim, sim, não, não. Então, nós precisamos ter esse conhecimento para a gente saber se conduzir em qualquer situação. E ela continua, com um estudo sério, metodizado, bem orientado, a par dos serviços da beneficência para com o próximo e a convivência com os fatos mediúnicos, chegaremos a interpretar e até a praticar muitos ângulos da doutrina que exposamos. Então, na hora que a gente começa a fazer estudo sério, na hora que a gente começa a dar uma diretriz, as coisas vão acontecendo. A nossa facilidade de perceber o mundo e a nós mesmos, elas vão mudando. Então, seremos invulneráveis àqueles ataques, aptos a auxiliar com acerto os que a nós se dirigem, necessitados de esclarecimentos, sem nos chocarmos diante de quaisquer argumentos que acharem por bem nos antepor. Então, nos dá essa segurança. É o Consolador prometido. Outro dia uma pessoa falou assim, mas você não acha que é muita presunção de vocês falar que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita? E aí eu falei para a pessoa assim, ela tem filhos, eu sei que ela tem filhos. Eu falei assim, você tem 2 filhos, não é isso? Ela falou, é. Então, se seu filho desencarna agora por um acidente, por uma doença, e você saber que ele não morreu, é só o corpo que se transforma, mas ele está vivo, porque só há vida e vida em abundância. E você, através do sonho, você pedindo, né, sem ser de uma forma desesperada, mas você orando para ele, você pedindo para se encontrar, você pedindo para participar do programa de evolução dele, você, sem desespero, aceitar a naturalidade da morte, que todos vamos morrer, e você ter a certeza que o sentimento que você nutre por ele e ele nutre por você não se acaba, são os laços de família, que vocês se encontram a partir de hoje, em desdobramento, você em desdobramento, em sonho, você em contato com ele. Você, quando desencarnar, estará junto com ele. Seguirão juntos em novas jornadas, novas reencarnações. Você acha que isso te traz esperança e consolação ou não? E aí ela parou, né? Porque isso é que é a doutrina. A esperança, a doutrina como Consolador prometido, é nos explicar as esperanças, essa consolação, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, nada é estanque, nada vai se sumir para sempre, morreu, acabou, né? Não é isso. Então, isso não te traz um consolo, não te traz uma esperança de dias melhores? Então, você fala isso, a pessoa, mesmo que ela queira argumentar, aí, olha, é isso que nós entendemos. E a gente oferece os livros, as leituras, para melhor conforto de cada um. E aí ela continua. Ora, a falta de conhecimento doutrinário do espírita poderá conduzi-lo a situações difíceis e humilhantes. E um amigo nosso acaba de sofrer esse desgosto.
exatamente por desconhecer pontos, por assim dizer, vulgares da doutrina que professamos. Então a gente precisa conhecer até para nós entendermos a vida e quando nós dermos uma explicação, as pessoas também entenderem. Não é convencer ninguém, é apenas explicar, é apenas falar de uma maneira que a pessoa possa entender, né? Outro dia, uma pessoa veio falar comigo, aqui o trabalho de reunião mediúnica, que vocês falam que é o trabalho de desobsessão, que recebe falando, dando amor, é sempre amor, mas eles são obsessores, eles são perturbadores. Mesma coisa. Você tem filhos? Não, não tenho. Quem é alguém da sua família que você gosta muito? Meu pai. Você tem uma ligação forte com seu pai? Tem. E se seu pai se aborrecer com alguém muito seriamente e for perseguir essa pessoa, mas ele determinou-se perseguir essa pessoa e não deixa, ele está certo, mas ele está tornando a vida de todo mundo muito complicada porque ele está perseguindo. Como você gostaria que ele fosse tratado? Com carinho, para ele se despertar, com conversa, dando para ele muita conversa e acolhimento para que ele entenda esse processo? Ou você gostaria que simplesmente pegássemos ele e amarrássemos e deixasse ele num canto totalmente amarrado? Então, nós precisamos saber como as coisas funcionam para a gente poder entender o processo e também ajudar com que as pessoas entendam a própria doutrina. E ela diz, é o caso que, em palestra com um médico, por sinal que possuidor de grande sensibilidade afetiva, mas materialista, ouviu dele expressões chocantes acerca da ideia de Deus e que o obrigaram a calar-se porque não teve como protestar contra o que ouviu. Revoltado diante da morte de uma criança de 1 ano de idade, vitimada por um câncer no cérebro e que não pudera salvar, o médico declarava ao nosso amigo que não desejava entreter relações de amizade com esse homem a quem chamam Deus, pois sentia-se superior a ele em todos os ângulos, no sentido afetivo inclusive, ao passo que o tal homem tinha coragem de assassinar uma criança indefesa, dando-lhe um câncer no cérebro. Então veja, na visão do médico, ele coloca Deus como sendo um homem. A criança com o câncer, ele atribui a Deus assassino por matar uma criança indefesa com câncer. Essa é a visão materialista do médico. E aí ela vai continuando, né? Reportou-se ainda o médico materialista a crianças, filhas de pais paupérrimos ou miseráveis, que sucumbem de inanição por falta de leite com que se alimentem, coisa intolerável para o seu coração, mas que o tal homem, a quem chamam Deus, constantemente permite, num sadismo revoltante. Não aceitava, pois, a existência do Criador e, por isso, diante de um crente, permitiu-se até mesmo expressões de baixo calão, com que supôs ofender a suprema divindade. E nós encontramos bastante isso, né? E aí ela continua, que atordoado, o nosso amigo, sem saber como responder, visto não ser dedicado ao estudo da filosofia exposta pela doutrina, apenas pôde retirar-se, assim reagindo contra os impropérios ouvidos. Entretanto, seria fácil ao nosso interlocutor algo dizer, ao menos a título de defesa, ou satisfação à sua própria crença em Deus, ainda que não visando a conversão do revoltado, pois que corações e mentes imbuídos de má vontade de raciocinar sobre as coisas do espírito, somente se convencerão da verdade arrastados pela dor ou através do tempo e jamais por uma simples conversação. Então, a ideia, a proposta nunca é convencer,
mas dialogar plantando a semente da reflexão. No próximo programa daremos continuidade. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.